Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Paulo Machado, sou trabalhador do Cenáculo Espírita Casa de Maria, uma casa irmã e coligada à União Espírita Maria de Nazaré, e que aqui estou na noite de hoje com muita alegria para parabenizar, os irmãos encarnados e desencarnados que fazem a União Espírita Maria de Nazaré pelo seu 97º aniversário, motivo de alegria e de felicidade para o mundo espiritual e para o nosso planeta Terra, uma vez de ter uma casa por tanto tempo iluminando, protegendo, consolando a todos aqueles que chegam à sua porta. Então, meus parabéns a todos que fazem a União Espírita Maria de Nazaré. Bom, meus irmãos, nós fomos convidados na noite de hoje para conversarmos sobre um assunto muito interessante, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, exemplo de fé e de amor. Veja que responsabilidade. Conversarmos sobre fé e amor, duas coisas que nós precisamos estar sempre em aprendizado, sempre aprendendo a amar cada vez mais perfeitamente, até conseguir possuir a capacidade de amar incondicionalmente, e a fé, que é uma coisa que muita gente se alvora de dizer que possui, mas que na hora das provações, às vezes a gente dá prova de que a fé é fraca. Então Maria é um espírito que nos dá uma lição de vida sobre a questão da fé e sobre a questão do amor. O nome Maria já tem um significado por si muito forte. Maria significa Senhora Soberana. Soberano significa aquele que tem autoridade sobre os demais. Então, Maria é aquela senhora que possui uma autoridade sobre os demais. E se a gente observar com carinho a vida de Maria de Nazaré, a gente vai perceber de que ela, de fato, é um espírito iluminado, um espírito evoluído e que possui essa autoridade sobre os demais espíritos que com ela trabalha, porque é uma virtude conquistada por ela. Maria, naquela existência, foi filha de Joaquim e de Ana, conhecidos hoje na Igreja Católica como São Joaquim e Santa Ana, e que nasceu por volta do ano 18 a.C. Não existe uma data certa, uma data determinada, apesar da tradição da Igreja Católica afirmar que ela nasceu por volta do dia 8 de setembro do ano 18 a.C. Não existe uma data histórica, uma data, um registro histórico, porque não era costume naquela época, não existia naquela época o cartório de registro civil. Então as pessoas nasciam e não havia aquela preocupação como tem hoje, que você tem um número de dias que você tem que agilizar o registro de nascimento da criança, onde consta todas as informações que vão ser ao longo da vida dela utilizada na emissão de todo e qualquer documento a partir daquele registro de nascimento. Então, por não existir esse documento, a gente não tem uma data que a gente possa afirmar de que Maria de Nazaré teria nascido assim, 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 tal dia, tal hora, em determinado lugar. Existe uma dúvida com relação ao local do seu nascimento. Em alguma literatura encontramos a afirmação de que ela nasceu em Jerusalém. Em outras literaturas encontramos a informação de que ela nasceu em Séforis, uma cidade da Galileia.
né? O importante é que tudo isso se torna secundário quando a gente vê o legado que ela nos deixou, o ensinamento que ela nos deixou, né? Na sua vida exemplar, né? Que sucedeu a chegada de Jesus, durante o período em que Jesus com ela conviveu e após o período da partida de Jesus. Maria viveu a sua infância em Nazaré, né? E por volta dos 3 anos, como era a tradição na lei mosaica, na lei judaica, Maria foi apresentada ao templo e os pais decidiram que ela deveria ficar internada nesse templo, estudando, se preparando para cumprir os serviços do Senhor. E assim ficou Maria internada nesse templo, até por volta dos 12 anos de idade, quando do falecimento do seu pai Joaquim. Em Nazaré, Maria ficou noiva, né, de um senhor chamado José, que era carpinteiro e que, né, noivo dela, tinha um projeto de vida de constituir com ela uma família. E aí contam as escrituras que Maria, por volta dos 14 anos de idade, teria, né, sido prometida e estaria noiva de José. Era um hábito daquela época as mulheres israelitas se casarem tão cedo, como ainda é, né, em alguns países daquela região, hoje de outra religião. E aí as mulheres israelitas, né, se casavam muito cedo, e Maria, muito cedo, né, foi prometida a José. O casamento judaico ele tinha uma característica naquela época, né, de que eles ficavam noivo, e durante esse período de noivado o noivo e a noiva se conheciam, e depois eles tinham um prazo, né, de algum tempo, que poderia ser a partir de 1 ano, para a realização do casamento em si, quando então eles passariam a ter vida comum. E aí, né, Maria estava vivendo esse período de noivado com José. Maria, né, deu à luz a Jesus em uma manjedoura, né? Essa manjedoura foi na cidade de Belém, durante o censo de Herodes. José tinha que ir à sua cidade natal para, né, cumprir o que a lei determinada, se apresentar para ser contado no censo. E nesse período Maria estava grávida e a viagem foi muito difícil para ela, e chegando lá ela entra em trabalho de parto. A cidade estando muito lotada, né, não havia nenhum albergue, nem nenhum local onde ela pudesse, pagando, ser, não é, locada, e Maria termina dando à luz a Jesus em uma manjedoura, e é toda aquela história linda, bonita, que vocês conhecem, né, que está lá nos relatos bíblicos. Maria e José tiveram vários filhos além de Jesus, está lá registrado em Marcos capítulo 6, versículo 3. Né? Além de Jesus, eles tiveram um filho chamado Tiago, um outro filho chamado José, um filho chamado Judas e um filho chamado Simão, e várias filhas, que, pela tradição da época, as mulheres não recebiam o valor social que sempre mereceram, elas não tiveram seus nomes citados, né, na Bíblia nem em nenhuma literatura. E aí a gente sabe que Maria teve filhas mulheres, mas não sabe o nome delas, nem, né, o que elas, assim, as ocupações que ela tiveram. Segundo os evangelhos apócrifos, Maria e José tiveram alguma, não dificuldade, não é? Mas alguns
percalços na educação de Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus era um espírito inteligentíssimo, evoluidíssimo, mais do que Maria, mais do que José. E imagine vocês a dificuldade que foi para eles, né, terem recebido a missão de cuidar do menino Jesus, de o educar, de o instruir, né, para que ele viesse a ter condições e capacidade de realizar a sua missão sem maiores dificuldades. Então a gente observa que essa dificuldade que a gente fala não são as dificuldades dos dias de hoje, mas quando a gente está lá estudando o Evangelho e vê, né, aquela história de que Jesus ficou no templo discutindo lá com os sacerdotes, os homens da lei, sobre, né, a lei, e trazendo as informações que ele trazia com grande sabedoria, deixando com os homens, os doutores da lei, né, admirados com o conhecimento daquela criança, de que Jesus, ao ser repreendido por Maria, por ter ficado no templo, né, e, logicamente, Maria e José o terem perdido, e quando o encontraram ele lá no templo conversando, ouvir, né, Jesus rebater de que não vê motivo para ela estar, né, preocupada com ele, porque ele está cuidando das coisas do Pai. E aí é lógico que o Pai não é o Pai José, é o Pai Deus Todo-Poderoso que nós, né, buscamos e conhecer cada vez melhor. Então Jesus, por ser um espírito altamente inteligente, né, ele tinha essa autoridade de rebater, né, ou de entrar numa contenda salutar com Maria e com o próprio José, o que a gente chamou de uma certa dificuldade na educação e na instrução daquela criança. Porque não é fácil a gente lidar, né, com espíritos da qualidade de Jesus, né, quando a gente está servindo de educador. Por quê? Porque muitas vezes é ele que nos educa. Então, o fator idade, o fator hereditariedade, a paternidade, né, nos deixa numa situação de inferioridade perante a criança, e a gente passa a aprender com a criança. É um aprendizado dos pais com o filho nos ensina. E isso não é uma coisa, não é, que a gente possa ficar admirado ou preocupado com isso. Não, é a natureza de Jesus. Jesus é um espírito superior, e na qualidade de espírito superior é lógico que Maria e José foram que aprenderam muito mais com ele do que o ensinaram, porque ele tem essa bagagem, ele tem essa capacidade. Bom, gente, então, a parte dessas curiosidades que a gente trouxe da vida de Maria, vamos entrar nessa questão da Maria, né, exemplo de fé e de amor. Quando é que a gente encontra a primeira expressão no Evangelho, né, ou a primeira informação que a gente encontra no Evangelho que nos demonstra a fé de Maria em Deus Todo-Poderoso? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, né, entre os versículos 28 e 38, a história do anjo Gabriel e a anunciação, né, da gravidez de Maria. Como eu disse há pouco, Maria estava no período de noivado. E no período de noivado, José ainda não tinha, né, assumido o casamento pleno com Maria, e portanto a gente encontra lá uma informação de que quando Gabriel diz que ela vai estar grávida, ela diz como se ainda não conheço o varão. E aí a gente observa de que naquela época, se ela estando noiva de José, prometida a José para casamento, né,
e aparecesse perante a sociedade grávida, ela poderia ser acusada de uma coisa muito séria, que poderia levá-la à morte por apedrejamento. E aí a gente vai encontrar aquela jovem, né, tendo que tomar decisões que colocariam em risco a sua própria vida. E aí ela questiona o anjo, quando o anjo diz que ela vai, né, estar grávida de Deus, ela questiona como isso poderia acontecer se ela ainda não conheceu o varão. E aí o anjo explica a ela de como aquele irá se processar, e ela, num ato de fé, o que é que diz? Que seja feita a vontade do Pai. Que ela se coloca na condição de serva de Deus, que, correndo até o risco de perder a vida, não pestaneja e aceita a missão, né, de se tornar a mãe do Messias. Então observe que não é fácil, e que se ela não tivesse uma fé ferrenha, ela provavelmente teria, né, se colocado de uma forma diferente, e a história toda teria mudado. É lógico que Deus iria prover, né, uma outra forma de fazer com que o Messias encarnasse, porque se fazia necessário, né, a presença do Messias na terra. Para quê? Para que os homens abrissem os olhos com relação ao equívoco que estavam cometendo nas questões da religiosidade. O povo estava, né, sendo informado, educado, instruído de forma equivocada. E não era isso que Deus queria. Daí Jesus ter nascido entre os hebreus, com a missão que ele colocou muito bem, de: eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe o verdadeiro cumprimento. Não é? E aí Maria dá, nesse ato de fé, uma prova, né, para nós daquilo que a gente possa chamar de uma fé verdadeira. Uma outra, né, atitude que a gente possa chamar de um testemunho de fé, a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, que é aquela linda história que vocês conhecem da bodas de Canaã, né? Maria saiu de sua casa e se deslocou até Canaã para a festa de casamento de pessoas conhecidas, e Jesus, que já havia saído de casa e tinha começado a sua missão na terra, também recebe o convite e se desloca de um outro local, e chegando lá os dois se encontram, aquela alegria, e a festa transcorria normalmente, porque naquela época, como até os dias de hoje, a festividade do casamento judaico pode se estender por dias, né? E dependendo da posse das famílias. E aí a festa transcorria normalmente, quando Maria percebe que o vinho está acabando. E pouco tempo depois chega a informação para ela de que o vinho havia acabado. Isso poderia ser considerado como um mau agouro e poderia colocar por terra toda aquela alegria, toda aquela festividade do casamento, que poderia até ser desfeito, não é? Por essa questão do vinho ter acabado, porque o povo daquela época tinha muito de superstição. E aí o mau agouro poderia fazer com que o noivo viesse a repudiar a noiva. Mas isso são conjecturas, né? O importante é que a gente saiba que Maria, tomando conhecimento da falta do vinho, recorre ao filho. Ela tinha a certeza de que o filho poderia resolver aquele problema.
E aí ela recorre a Jesus e pede a Jesus para que Jesus faça alguma coisa. Jesus, entendendo aquilo que ela havia colocado, chega para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E aí ela usa da sua autoridade, conversando com Jesus, né? Se volta para os serviçais e apenas diz: façam tudo que ele mandar. E aí Jesus pede para que os serviçais encham as jarras de água, faz a imposição de mãos e transforma a água em vinho. Quando esse vinho vai ser servido, o administrador da festa, né, vai provar do vinho e percebe que o vinho é de melhor qualidade do que o vinho que havia sido servido antes. E aí procura a família dos noivos e diz: é estranho, vocês estão deixando para servir o vinho no fim da festa, quando já está todo mundo aí, né, um pouco fora da realidade, quando o normal é a gente servir o melhor vinho no início da festa. Então o mestre não só realizou um prodígio, como realizou um prodígio com tanto carinho, com tanto amor, que transformou a água num vinho de uma qualidade superior àquela que o pessoal ali conhecia. Isso tudo para demonstrar a fé de Maria. A fé de Maria no Filho, na capacidade dele realizar, né, o prodígio. A fé de Maria em Deus, em saber que Deus iria assim permitir que ali a coisa então transcorresse naturalmente. E um terceiro ato de fé que a gente pode observar de Maria é a fé, né, no Calvário. Meus irmãos, uma mãe assistir o filho passar pela situação que Jesus passou e não entrar em desespero, né, e não blasfemar, e não reclamar de Deus, é preciso muita fé, muita convicção, muito entendimento das coisas. E o comportamento de Maria ali foi qual? Foi um comportamento exemplar, né? Ela acompanha o sofrimento, ela sofre junto com o filho, mas resignada, aceitando aquilo como uma vontade do Pai, que a coisa se processasse daquela maneira, porque assim tinha que ser, porque Deus tinha o seu projeto, o seu plano para que tudo aquilo viesse a ter o valor que tem até os dias de hoje. E aí, nesses três atos de fé, a gente passa a ver Maria como uma pessoa que vivencia a fé de uma forma muito mais profunda, muito mais natural, muito mais virtuosa do que a grande maioria, ou até podemos dizer a maioria dos seres que se encontram encarnados no planeta nos dias atuais, gozando de tanto conhecimento, de tanto estudo, né, de tantas experiências que o mundo espiritual nos coloca todos os dias, e não conseguimos ainda desenvolver essa certeza, essa convicção, né, essa intimidade com Deus que a gente chama de fé. Quanto à relação do amor, né, aí a gente observa que lá no Calvário, numa determinada hora, Jesus, no seu sofrimento, né, maior, olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Porque de todos os discípulos, dos apóstolos de Jesus, só um, né, estava lá com Maria, João, o mais novo, aquele a quem Jesus tinha, não é, digamos assim, um objetivo secreto, vamos chamar assim.
E aí quando João se aproxima de Maria e os dois estão ali abraçados, um consolando o outro, Jesus chega para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João diz: eis aí a tua mãe. E conta o Evangelho que a partir daquele momento João a assume como mãe e ela o assume como filho. Então vocês vejam o que é a capacidade de amar. No momento de sofrimento tremendo, não é? A perda injusta, caluniosa, de forma tão violenta de um filho que está ali se indo, surge essa força, né? E a pessoa tem a capacidade de assumir, de entender, de ouvir e aceitar aquela, né, colocação. Então Maria assume a João como filho e João a assume Maria. Conta a literatura que a princípio João não tinha condição de assumir Maria e Maria foi morar com os parentes. E com o passar dos anos, João recebe, né, como doação uma pequena casa em Efésio e ao ganhar essa casa e assumir a posse da casa, ele vai até Maria e lá, conversando com ela, diz que agora ele tem um lugarzinho onde os dois podem morar. E Maria deixa os seus parentes e vai morar com João em Efésios. E lá os dois começam a viver o amor incondicional que o Cristo nos ensina. Maria se torna uma pessoa que amparava, né, a todo e qualquer ser que batesse na porta daquela casa. Era a viúva desamparada, era o órfão faminto, era, né, o desonesto, era o espertalhão. A todo e qualquer que batesse na casa dela, ela sim atendia. Até que num determinado dia bate um leproso e os irmãos sabem que naquela época o leproso ele era expulso da sociedade e tinha que morar no Vale dos Leprosos, afastado de toda e qualquer pessoa sã, e que era tratado a pedradas quando se aproximava, né, de alguém. O leproso chega e Maria o recebe. Feito, né, os curativos, os tratamentos, as orações, as coisas, o leproso fica limpo. O prodígio se realiza, o milagre se concretiza e ele recebe o dom da cura. E aí esse leproso se dirige, né, a Maria e diz a ela que a casa dela era a casa da Santíssima. E assim ficou conhecido a casa de João e de Maria, né, em Efésios, como a casa da Santíssima. E assim vivia Maria, realizando todo tipo de caridade e João pregando a palavra. E a casa da Santíssima foi, logicamente, que crescendo, não em tamanho, não em riqueza, mas crescendo em conceito perante a comunidade e passou a ser uma casa frequentadíssima, aonde todo aquele que sofria todo e qualquer tipo, né, de intempéries da vida, lá encontrava guarida. E o que é que a gente pode observar disso? De que não se consegue ter esse tipo de atitude sem ter o amor no coração. E Maria, né, nos dá o exemplo
de como é viver amando o próximo. Vocês lembram do ensinamento de Jesus, quando ele está lá conversando, né, com as pessoas numa determinada residência, e que alguém chega para ele e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar. E ele se volta para essa pessoa e diz: e quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E depois ele conclui: minha mãe e meus irmãos são todo aquele que cumpre com a vontade do meu Pai. E aí a gente observa, né, de que aquilo que muitos que não conseguem aprofundar o estudo do Evangelho dizem, fazem uma crítica a Jesus, de que Jesus desconheceu a mãe dele, na verdade, aquele que aprofunda passa a compreender de que Jesus, ele coloca a maior expressão de amor que uma pessoa possa ter por outra, de um amor incondicional, que é o amor de um filho por uma mãe, ou o amor de uma mãe por um filho, ele coloca de forma generalizada como esse amor ele pode ser praticado, vivenciado, exercido com relação ao próximo, sendo esse próximo até um estranho. Esse é o amor incondicional. É a gente querer o bem, é a gente fazer o bem a todo aquele que cruza, né, conosco na vida. É olhar para o próximo como aquele irmão, mas não esse irmão que a gente fala da boca para fora, né? Ó, irmão tal, ó, irmão tal. E não, a gente não tem o sentimento de irmandade. É aquele sentimento de irmandade. É aquele irmão que a gente tem como a gente tem os nossos irmãos consanguíneos, né? Com quem nós simpatizamos, com quem nós amamos, porque existem também os irmãos consanguíneos com quem nós temos algum tipo de aversão, que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada e transformada de aversão em amor incondicional, em afeição, em ação e intimidade. Então Maria nos demonstra aquilo que Jesus nos dá como uma aula teórica, e que depois ele também nos dá a aula prática, e viver incondicionalmente amando a todo e qualquer que cruzou com ele na sua existência e na sua vida espiritual. Porque Jesus não nos deixa de amar. Jesus em momento algum nos deixou. Jesus está conosco o tempo todo, assim como Maria está conosco o tempo todo. Pois bem, viveu Maria esse amor incondicional para com todas as pessoas que viveram e que passaram pelas dificuldades da vida naquela época e conheceram, ouviram falar da casa da Santíssima. E ali ela servia comida, e ali ela servia, não é, de enfermeira e curava as feridas, e ali ela fazia as suas orações, e aqueles que tinham merecimento conseguiam, não é, o benefício da cura, e por aí vai. Até que um dia adentra essa casa um mendigo, mas que ao ouvir a voz desse mendigo, Maria lembrou-se da doçura, da mansuetude de uma voz. E ali ela assiste a esse mendigo, e o mendigo vai conversando com ela, até que num determinado momento esse mendigo, né, se declara a ela, e ela vê as chagas, né, dos cravos que foram pregados nos pés e nas mãos de Jesus, e ele afirma, né, a chamando de mãe. Deus havia o ordenado a vir buscá-la.
E assim, Maria passa um período, né, desencarnando. Foi um desencarne rápido e ao mesmo tempo lento, durou alguns dias. Teve a oportunidade de, nesse período, receber, né, o retorno do seu filho adotivo João, que quando soube do seu falecimento veio até a casa. E ali ela, amparada pela espiritualidade superior, ela pede para visitar os locais aonde Jesus pregou, o local onde ela viveu, Nazaré, o Tiberíades, e ela recebe, né, a autorização para que isso transcorresse. E depois que ela visitou Nazaré, visitou os locais que ela queria, visitou os locais aonde Jesus pregou e ela ali o assistia, né, ela pede para ir até os calabouços das arenas onde os cristãos estavam sendo presos e condenados à morte, devorados muitas vezes por feras e outras coisas mais. E lá, Maria, ali, assistindo aqueles irmãos, vivendo aquele momento de suplício, de grande sofrimento, induz uma jovem a cantar. E essa jovem começa a cantar, e a cantoria pega força, e de repente os cristãos estavam indo servir de comida para as feras, cantando. E os romanos até hoje não entenderam, né, a grandeza, o destemor da morte. Por quê? Por conta do amor ao Cristo, por conta da fé em Deus. E aí Maria desencarna. E chegando no céu, ou chegando no mundo espiritual, Maria vai receber de Deus, né, uma missão tão grande e tão importante quanto a que ela teve aqui no planeta na última sua encarnação. E nos livros Memória de um Suicida, nós vamos encontrar um relato de que existe uma legião chamada a Legião dos Servos de Maria, e que esses espíritos que trabalham para Maria, a Senhora Soberana, aquela que tem autoridade sobre os demais, passam, né, o seu tempo resgatando espíritos sofredores que adquiriram pelo arrependimento o direito de saírem da zona de sofrimento para receberem, né, os benefícios da instrução, do equilíbrio, né, da harmonia em outro local desse mundo espiritual. E entre esses locais do mundo espiritual, lá no livro, como já citei, Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar um hospital chamado Hospital Maria de Nazaré, aonde, segundo os espíritos, trabalha a nossa querida Maria, que um dia viveu em Nazaré. Então, assim como a União Espírita Maria de Nazaré, a nossa casa, o Cenáculo Espírita Casa de Maria, trabalha para Jesus, trabalha, né, com a permissão de Deus, mas trabalha associado também a Maria de Nazaré. Esse espírito que durante um pouco tempo que aqui esteve conosco naquela encarnação, nos mostrou que podemos todos nós adquirirmos a fé que ela já havia conquistado naquela época. De que podemos todos nós
vivermos o amor incondicional que ela soube viver desde aquela época até os dias de hoje, e nos serve como exemplos de fé, de amor e de esperança de que no mundo espiritual nós também poderemos trabalhar na legião dos servos de Maria ou na legião dos servos de um outro espírito de luz. E é isso, meus irmãos, que nós podemos desejar para todo aquele que bate na casa espírita: a iluminação pelo conhecimento das coisas, a vontade de se melhorar, a vontade de trabalhar para um dia nós podermos viver conforme Maria viveu, viver conforme Jesus vive e nos ensinou. Muita paz para os irmãos. Para encerrar a noite de hoje, agradecemos a Deus a oportunidade e a felicidade de aqui estarmos. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Maria de Nazaré por tudo que eles nos ensinaram e por tudo e por todo o apoio que eles têm nos dado nessa existência e na nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Maria, por tudo. Que assim seja. Uma boa noite, meus irmãos.